Você já foi a um supermercado e um vendedor te ofereceu uma amostra grátis de algum produto? Talvez essa amostra grátis não seja tão grátis assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê disso e aproveitar para explicar como funciona as armas da influência e da persuasão para você aplicar na sua vida. E eu te garanto que se você chegar até o final desse vídeo, vai entender esses gatilhos mentais que os vendedores utilizam e que você pode utilizar também na sua vida e vai ver um mundo de outra maneira. Existem gatilhos mentais que os vendedores utilizam para girar uma chave na nossa mente e fazer com que comprem seus produtos e serviços. Esse vídeo foi inspirado no livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que inclusive o link do livro para comprar está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá! Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é, a persuasão, como utilizá-la e por que utilizá-la. Com as armas da persuasão, a gente consegue aumentar o foco do nosso cliente, ajuda na tomada de decisão, tanto do vendedor quanto do cliente, e a gente pode usar também na nossa vida, em relações com pessoas. De modo geral, são maneiras de se comunicar melhor, como para se relacionar com as outras pessoas. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta é saber a diferença entre manipulação e persuasão. São duas coisas completamente diferentes e que as pessoas se confundem. Manipulação é você manipular, induzir uma pessoa a fazer algo que você quer, mas a outra pessoa talvez não queira. Persuasão é você conduzir uma pessoa da melhor forma para reduzir o espaço de tempo da compra, claro, sempre mantendo a ética e a moral. Nesse caso, os dois saem ganhando. O vendedor ganha com as vendas e o cliente ganha com o seu produto que ele gostaria de ganhar. Vamos imaginar o seguinte, existe uma linha reta entre o primeiro contato do cliente até a sua venda. Porém, como toda venda, existem objeções que o cliente faz e que o vendedor precisa rebatê-las. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não sei como usar isso. Enfim, o vendedor ele precisa rebater essas objeções com argumentos válidos, mostrando benefícios do seu produto, por exemplo. Nas vendas, é muito mais ouvir o cliente do que falar, ser atencioso e paciente. Assim você consegue entender o perfil do seu cliente, como ele é, e assim você consegue usar os gatilhos mentais que eu vou te apresentar agora. O primeiro princípio que eu quero abordar aqui é o princípio da reciprocidade. Isso aqui é incrível, a gente usa na vida e nem percebe. Vamos imaginar que você está no shopping, passando assim na frente, assim, e olha ali a Cacau Show, uma loja, de chocolate e tudo. Você entra ali dentro da loja, aí você já vira um cliente potencial, um alvo para o vendedor. O que todo vendedor gostaria de ter, de encontrar tão facilmente assim, é um cliente potencial. Aí chega um vendedor com uma amostra grátis, te oferecendo uma amostra grátis de um novo chocolate deles, e você aceita. É aí que o comprador se dá mal, se encrenca. Pior ainda vai ser se ele realmente aceitar e gostar do produto. Se você aceitar e se você gostar, você com certeza vai levar, não, nem que seja uma unidade. Mas por que isso acontece? Nós temos uma tendência natural de retribuir as pessoas quando elas nos dão uma coisa primeiro. É meio que o conceito de gentileza gera gentileza. O nosso cérebro ele é treinado para isso desde quando nascemos, para não sermos mal vistos pela sociedade, como hipócritas, mau caráter, de não retribuir algo que uma pessoa deu primeiro. Presentes não solicitados têm de produzir um sentimento de obrigação. Um favor inicial pode fazer com que a sensação de obrigação de retribuir seja muito maior. Então, para conseguirmos vender algo usando esse gatilho, nós primeiro precisamos servir antes de ser servido. Não pense em dar algo em troca de alguma recompensa, mas saiba que ela existe, saiba que essa recompensa vai ser recompensada no futuro. Cialdini, ele mostra ali no livro um experimento de um homem que estava vendendo rifas e ele conseguiu vender muito mais rifas quando ele oferecia uma Coca-Cola ao cliente que ele estava vendendo e que na época a Coca-Cola era muito menor, o preço era muito menor que as rifas. Então, claro que tu não vai oferecer uma coisa muito maior, com um preço muito maior do que a coisa que tu está vendendo. Então, de modo geral, seria uma pessoa que age de certa forma com a gente, nós vamos reagir de forma similar. Isso daí serve para vender, né? Então, como é que a gente pode se defender dessa poderosíssima arma, desse poderosíssimo gatilho mental que é a gentileza? Eu acredito que esse seja o mais difícil de se lidar, mas inicialmente a gente pode iniciar com uma boa fé, mas sempre tentando identificar
e retribuindo da forma que o vendedor está fazendo da mesma forma, sabe? Saber redefinir com o mesmo truque que ele está usando contigo. Segundo gatilho mental, compromisso e coerência. Esse gatilho é precioso. É o desejo da gente ser e parecer coerentes com coisas que a gente já fez. Para o vendedor, é legal reforçar coisas que o cliente mesmo já disse sobre ele, por isso que é importante ouvir. Daí você escuta, né, a história dele, as coisas que ele quer e tudo. Você reforça isso, oferece o produto, reforça essas afirmações para ficar na cabeça dele, trazendo benefícios daquele produto e tudo, e lembrar, né, do porquê que ele optou por isso. Isso acontece porque a gente justifica nossas ações para nós mesmos parecermos coerentes. A pessoa que é vista como incoerente é uma pessoa confusa, hipócrita ou de alguém que não dá para confiar. Então nós temos essa mania de parecermos coerentes. Mesma coisa com compromisso. Se você marca com uma pessoa para ir para academia, tal horário, e você sempre chega atrasado, você mostra que não tem compromisso com isso, não tem compromisso com aquela pessoa. Simplesmente quando tem mais gente ainda. Nós temos um dever de ser coerente ou parecer coerente para as outras pessoas, quando geral já sabe. Essa questão de se comprometer com outra pessoa ativa um gatilho na sua mente e na mente da pessoa, que eu já falei em outro vídeo, a questão do compromisso, de se comprometer com outras pessoas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e o card está aqui em cima para você clicar lá e ver. Para se defender desses gatilhos, Cialdini recomenda observar o fundo do nosso coração e os sinais do nosso estômago. O sinal de que está dando um frio na barriga quando você vai comprar alguma coisa, quando você está incerto de alguma coisa, mostra que você está sendo sim influenciado por outra pessoa. E o fundo do coração é onde nenhuma das nossas justificativas e racionalizações passa. Pensa em algum acontecimento e se pergunta: sabendo do que eu sei agora, será que eu faria a mesma coisa? Será que eu faria a mesma escolha voltando no tempo? Será que eu faria mesmo isso? Terceiro gatilho mental: aprovação social. Esse é o que eu mais vejo em todas as situações. É conhecido também como o efeito manada. Nós descobrimos o que é correto de acordo com o que os outros acham correto. Pensa comigo, tem dois restaurantes, um do lado do outro. Um tá meio vazio, meio sem gente ali, tem um pouquinho ali lá dentro, mas o segundo, ele tá cheio de gente, tá lotado, tem muita fila. Isso já ativa um gatilho mental na sua cabeça de dizer que esse, o segundo, é melhor, por ter mais gente ali mesmo. A aprovação social, ela acontece muito mais, a gente é muito mais influenciado quando estamos inseguros, com dúvidas de muita coisa ou com medo. Nós seguimos a manada porque a gente não sabe o que é o correto, a gente não sabe por onde ir. Outro exemplo interessante é aquelas risadas de fundo em seriados ou filmes mais antigos normalmente, né? Que tem aqueles risos enlatados, sabe? Às vezes o humor ali nem tem graça, mas você normalmente acaba dando um sorriso, rindo, porque tem mais gente rindo, isso ativa. Parece que a gente é forçado a rir, sabe? Outro exemplo é a bolsa de valores subindo um monte. Aparece em jornais, em revistas que nunca apareceram. Aparece lá, uau, bolsa de valores, máxima histórica. Daí passa algumas semanas, a bolsa cai 60%, e aí aparecem jornais e revistas novamente, dizendo prejuízo histórico. O pessoal não racionaliza, sabe? O pessoal tem muita gente que não entende direito como é que funciona e acaba comprando lá em cima. Tá lá, apareceu no jornal, a revista, quer dizer que é bom. Vai lá, compra. Tá na máxima histórica, compra. Cai 60%, fica desesperado, não sabe o que fazer. Apareceu no jornal e na revista que tá caindo, vai lá e vende, segue a manada. Outro aprendizado super, super importante para a gente utilizar na nossa vida, eu vou explicar agora e presta muita atenção. Mas antes, eu quero contar um breve acontecimento em março de 1964 em Nova York. Um homem estava perseguindo uma mulher de quase 30 anos. Essa mulher foi esfaqueada 3 vezes num período de 35 minutos até silenciar seu grito de socorro. E olha que impressionante, tinham 38 vizinhos assistindo aquele homicídio por suas janelas e, pelo incrível que pareça, nenhum deles chamaram a polícia. No livro ele mostra parte por parte, explicação, tudo certinho, mas resumidamente, ninguém chamou a polícia porque estavam inseguros, sem saber o que estava rolando, não sabiam se eram realmente responsáveis por isso, ou até já tinham achado que alguém ia chamar a polícia. Quando estamos em uma situação de perigo, por exemplo, você está machucado e não consegue fazer muita coisa, o mais certo a se fazer é apontar para uma pessoa e pedir para ela ligar para a ambulância. Quando você pede socorro para muitas pessoas ou grita no meio da rua, o pessoal não vai entender nada, não vai entender o contexto, não vai entender nada e vão se sentir inseguras e acabando não chamando a polícia, vão praticamente ignorar o fato. Gritar e berrar e pedir socorro não fornece muitas informações
para as outras pessoas, simplesmente quando você está numa situação de perigo. E não vem com essa de passar vergonha em público por gritar ou por apontar em alguém que não conhece. Sua vida ou a vida de uma outra pessoa está em risco. O constrangimento é um vilão a ser aniquilado. Vocês entenderam o quão poderoso é esse efeito manada? Perceba que isso está no nosso dia a dia e saiba utilizá-la de maneira correta. Já vimos que a aprovação social, ela se move pela nossa incerteza, mas tem outro ponto super importante que move também essa aprovação social, que é a semelhança. As pessoas se sentem mais seguras ao seguir a manada quando essa manada é gente como a gente. Nós somos macacos de imitação e nos sentimos mais seguros quando tem pessoas semelhantes a nós. Por exemplo, quando você está vendendo para um homem, cite homens que compraram aquele produto e que gostou. Quando você está vendendo para mulheres, faça a mesma coisa. Para casais, faça a mesma coisa. Isso aqui é um exemplo, claro. Isso vai depender também do que você está vendendo. Mas o foco é estimular o consentimento de uma pessoa a um pedido. Tem outra história muito pesada que o livro conta, só que eu não vou contar aqui, porque o YouTube vai me cortar. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você comprar o livro e se você quiser ler, né, tá lá. Mas o estudo que o livro faz, ele mostra que é muito mais fácil nós seguirmos alguém que nós gostamos, que nós conhecemos e que nós vimos que é mais parecido com a gente. Nós viramos seguidores cegos de um líder. Para nos defender disso também é muito difícil. A melhor defesa contra a aprovação social, então, é reconhecer quando os dados fornecidos estão errados, estão incoerentes, não estão de acordo, ou forçados demais, sabe? É legal perceber isso. Quarto gatilho mental: afeição. Dentro desse gatilho, é legal destacarmos a atratividade física. Uma boa aparência gera uma sensação de gentileza, inteligência, honestidade, talento e muitas outras características positivas. Pessoas com uma atratividade física tendem a pedir socorro com mais facilidade e são mais persuasivas a mudar de opinião a um público, por exemplo. E juntando com esse gatilho ali, a semelhança também funciona, pois nós gostamos de pessoas que são semelhantes a nós. Isso inclui roupas, hobbies, costumes, gostos, idades, referências. Quando você está vendendo para alguém, toca no assunto. Você viu que está usando uma roupa parecida de um jogo que você gosta? Toca no assunto. Se ele está usando algum boné e você gosta de usar boné, toca no assunto. Se ele gosta de viajar, toca no assunto. Toca no assunto que vocês são parecidos. Outra coisa que cria afinidade com a pessoa e que faz a pessoa prestar mais atenção em você, focar mais na conversa, é chamar o nome da pessoa. Foca nisso que eu vou te falar agora, porque é super importante para nossa vida em geral. Vamos imaginar que existe um eixo vertical, que é o nosso nível de atenção. No meio existe o assunto que é falado e quando você fala o nome da pessoa. A nossa atenção, como dá para perceber, ela tem fases e fases. O nosso nome é a palavra mais chamativa para a gente. É um estímulo para voltarmos à nossa conversa. Você percebeu como eu te chamei a atenção antes de falar sobre esse assunto? Foca nisso que eu vou te falar agora, porque é super importante para nossa vida em geral. Como eu não sei qual é o seu nome, eu não sei quem é você que está assistindo aí, eu uso outros tipos de estímulos para puxar você para continuar assistindo esse vídeo. Então, quando for vender, tenta sempre se adaptar à realidade e tentar achar pontos semelhantes entre você e o cliente. Isso acaba criando um laço de afinidade entre vocês. Nós gostamos da familiaridade. É por causa da afeição que a familiaridade desempenha um papel em todos os tipos de decisões. O experimento legal a ser visto, que ele mostra no livro, é o do rosto invertido. Tire uma foto frontal de como você está, salve-a e inverta. Escolhe qual você mais gostou e peça para outra pessoa escolher também. Se vocês forem que nem as mulheres desse experimento, desse estudo, o seu amigo vai preferir a cópia fiel e você vai preferir a cópia invertida, pois os dois estão reagindo de forma familiar, como o seu amigo e o mundo te vê, e outra, como você vê, como você se olha no espelho. Antes ou depois de criar esse laço de afinidade, você pode distribuir elogios para o comprador. Mas nada muito exagerado, claro. Até porque quando as pessoas nos elogiam muito ou afirmam que têm afinidade com a gente, estão querendo alguma coisa. É um ponto a se tomar cuidado. E quando for pedir alguma coisa primeiro, elogia, comece elogiando. Por exemplo, eu soube que você fez um ótimo trabalho num projeto tal e tal. Eu tô com um projeto parecido e eu gostaria da sua ajuda. Ou também, já que você é especialista nessa área, pode me ajudar com isso, por favor? Outro ponto, o princípio da associação está dentro da afeição.
Uma associação de coisas boas ou coisas ruins vão ser atribuídas a nós ou aos outros. Uma torcida de time faz isso. O nosso time é amigo e o time rival é inimigo. Isso daí é uma afeição, um exemplo de afeição entre times e torcidas. O livro ele aborda um meteorologista que anunciou na TV ali um temporal, que ia dar um temporal, e o pessoal ficou revoltado, porque realmente deu temporal, o pessoal ficou revoltado, disse que a culpa era dele, dessa chuva, e uma senhora bateu no para-brisa do carro dele com um guarda-chuva dizendo que a culpa da chuva era dele. Olha até onde pode chegar esse gatilho. O pessoal associou o temporal com o meteorologista, sendo que o cara apenas anunciava, ele não controla o tempo. Para nos defender desse gatilho não é tão difícil. A gente deve separar o joio do trigo, separar mentalmente o produto do vendedor. Quinto gatilho mental, autoridade. Esse é o mais fácil de entender e observar na prática. Nós costumamos acreditar nas pessoas que se parecem um especialista, um expert no assunto. A gente apenas obedece o que eles falam porque eles têm mais autoridade nesse assunto. Vamos lá, um policial é uma autoridade, mas pelo cargo. Nós podemos criar a nossa própria autoridade, com base hierárquica entre resultados e experiências. Criar conteúdo na internet, por exemplo, como eu estou fazendo, é uma forma de criar autoridade. Você está sempre se desenvolvendo, pesquisando, criando conteúdo e passando isso para outras pessoas, mostrando que você sabe daquele conteúdo, que você está aprendendo sobre aquele conteúdo. Quando as pessoas forem precisar de alguma coisa relacionada a isso, vão perguntar para ti. Já me perguntaram sobre livros de investimentos, desenvolvimento pessoal, de vendas, pelo simples fato de eu fazer e mostrar esses conteúdos para as pessoas. Nós observamos a autoridade pelo seu título, seu diploma, quando a gente está falando com alguém bem na amizade assim, e a gente pergunta qual a profissão daquela pessoa, e ela diz professor, a gente até ajeita a postura, conversa de uma forma mais formal, pela simples questão dele ser uma autoridade. Observamos também pela roupa. Um exemplo fácil disso é o médico. Você observa a roupa, o jaleco dele, ele já ganha ponto na questão de autoridade. Nós podemos observar também pelos luxos, carros, joias, luxos em geral. Isso traz uma aura de status e posição mais elevada. Nós podemos nos defender disso removendo o elemento surpresa. Cialdini diz: o segredo está em saber reconhecer, sem muito esforço ou vigilância, quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas. Ou seja, se perguntar, essa autoridade é realmente um especialista? Ou esse especialista é realmente honesto? Para a gente acabar não caindo num golpe. Sexto gatilho mental é o da escassez. Esse daí é fácil de perceber, mas mesmo assim a gente cai. A gente pode resumir esse gatilho em uma frase. Para amarmos qualquer coisa, basta perceber que ela pode ser perdida. À medida que as oportunidades se tornam menos disponíveis, nós perdemos liberdades e a gente odeia perder liberdade. Perder liberdades com censuras ou mostrando que é proibido atiça a nossa mente. Nós chamamos isso de reatância psicológica. Isso acontece porque a gente acha que as coisas são mais valiosas por ser mais escassa, por estar menos disponível. E esse conceito é chamado de potencial inacessibilidade. Palavras-chave como últimas unidades pode estar meio manjado, mas utilizando um outro gatilho junto com esse da escassez, pode funcionar que é uma beleza. Quando você está vendendo um tênis numa loja de esportes, por exemplo, e o cliente pergunta para você se tem um tipo de tênis específico, e você acabou de vender quase todos dele, você tem um pouquinho de estoque, você pode aplicar o gatilho da escassez nele, dizendo: ah não, é possível que tenhamos sim e eu vou lá verificar para você. Se eu encontrar a vocês a esse preço, vocês vão querer levar? Se a resposta for sim, fechou. Nós temos que ter em mente sempre usar dois gatilhos juntos. Então, menos disponível é mais desejável. Isso acontece num lugar super competitivo também, que é o leilão. Existem também a escassez de unidade, como eu falei, da quantidade de produtos, e também a escassez de tempo, o prazo determinado para acabar aquele produto. Ah, as vendas do meu curso terminam em 24 horas. Claro, não falando assim, mas usando outros gatilhos mentais, incentivando a compra. Como nos defender, talvez sabendo da causa e do funcionamento não seja suficiente. Talvez o interessante é observar nossas emoções e as emoções das outras pessoas quando estão querendo levar um produto ou pegar algum serviço. Quando a gente está competindo com outras pessoas por um produto escasso, gera aquele frenesi de excitação que aumenta a nossa adrenalina. É interessante se perguntar por que eu quero esse item em questão. Tem um experimento que o livro fala que eles deram biscoitos para dois grupos.
Para o primeiro grupo, deram 10 biscoitos e para o segundo, deram 3. Eram exatamente os mesmos biscoitos. E por incrível que pareça, o biscoito mais escasso, que tinham só 3, não eram mais gostosos. Então, pega essa analogia, coloca na tua mente isso e perceba na realidade. Eu vou dar um bônus agora para quem chegou até o final do vídeo, que é uma das coisas mais super importantes das vendas. É um oitavo gatilho. É entender que as pessoas compram pela emoção e vendem pela lógica. Quando a gente está estressado, apressado ou incerto com alguma coisa, a gente acaba ignorando muitas informações e acaba pegando só uma fração para utilizar como atalho na nossa decisão. Isso às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Tem que tomar cuidado nisso. Então, sabendo que as pessoas compram pelas emoções e justificam pela lógica, é interessante quando for anunciar um produto, começar pelo porquê. Por que você está vendendo esse produto? Isso vai instigar a mente das pessoas a entender a justificativa e tudo por trás do porquê que você está fazendo isso. E é aí que você vai utilizar os gatilhos mentais que eu passei anteriormente. Depois do porquê, vá pelo como. Como você fará isso? Como você vai fazer com que esse projeto, por exemplo, se torne realidade? E por fim, o que é o seu produto de fato? Desse jeito você aumenta o valor do produto e o preço continua sendo o mesmo. Para as pessoas vai parecer que o preço é muito menor, o valor é muito alto para um preço muito pequeno, sabe? Bom, então era isso. Espero que vocês de coração tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para ajudar ao YouTube entender que é um conteúdo agregador e compartilhar para outras pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar os novos conteúdos, porque vai ter muita coisa boa aqui. Eu peço carecidamente que vocês compartilhem para outras pessoas, para tentar ajudar as pessoas entenderem melhor como funciona esse sistema de vendas e compras, tomar cuidado com esses gatilhos mentais. Ativa o sininho também para não perder as notificações. Mas acho que era isso, então observe esses gatilhos mentais, observem seus pensamentos, observem suas emoções e sejam independentes. Valeu!